paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou estar lendo aqui no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e o 21. E como título, o interior e o exterior de Jesus Cristo sobre vidas. No versículo 20, e interrogando pelos fariseus sobre quando havia de ver o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: Jesus, o reino de Deus não vem com aparência exterior. No versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Os fariseus se preocupavam mais com as leis rituais, porém eles tinham mais foco na aparência de justiça e não no coração. Porém, era um grupo religioso judaico. E muitos dos fariseus se opunham a Jesus Cristo até os dias de hoje. Porém, tem algumas exceções, e naqueles tempos tinha algumas exceções, igual tem os dias de hoje também. Naqueles tempos, teve Paulo, né, que também era fariseu, e teve Nicodemos, que ele acreditava nos milagres de Jesus, mas não seguia, mas acreditava. Lá em Lucas capítulo 9, no versículo 55, está escrito: voltando-se, porém, respondeu-os e disse: Jesus, vós não sabeis de que espírito sois? Jesus voltou, né? E falou aos fariseus, porque os fariseus, eles tinham todo o estudo, eles estudavam a Torá, e eles eram judeus, né? Estudavam a lei judaica todinha, e alguns deles acreditavam em Jesus, só porque eles acreditavam, mas ao mesmo tempo alguns não acreditavam. Então Jesus questionou, né? Vós não sabeis de que espírito sois? E lá no versículo 56, porque o Filho do Homem, Deus, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram cada um para a sua aldeia. Eles não tiveram nem palavras mais, irmãos, e ouvintes da palavra do Senhor. Eles não tiveram mais nem artifício para falar.
Temos que viver Cristo em nós, dentro de nós, para, para fora. Se não tiver o mover interior, o exterior não se manifestará. Temos que ser humildes e esforçados, aceitar o tratamento de Deus. É assim que recebemos a presença do Espírito Santo. Quando nós aceitamos o tratamento de Deus sobre as nossas vidas. Quantos que estão dentro da igreja, estão na casa de oração, porque a igreja somos nós, cheios de defeitos. E a casa de oração é para isso mesmo, que é para tirar. Você vai lá para ouvir a palavra do Senhor. Você está na sua casa, você vai, pega a palavra do Senhor, lê a palavra do Senhor, busca intimidade com o Senhor em oração, em jejum, vigilância. E Deus, ele começa a tratar com você, porque a partir da hora que você aceita Jesus como seu único Salvador, Deus, ele começa a tratar com a gente. E esse tratamento é o quê? É tirar toda impureza, todo lixo, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, aos olhos do Pai. Porque o Pai, ele corrige que ele ama. Ele quer as nossas vestes renovadas, nossas vestes limpas. Mas muitos não aceitam o tratamento. Quando as coisas ficam difíceis, eles estando ali na casa de oração, começa a dar algo errado, ou no relacionamento, ou que seja no trabalho, ou que seja em relacionamentos com amigos, ou que seja na vida financeira. Vai acontecer, irmãos, ou que seja na saúde. Acontece, irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. Do mesmo jeito que acontece lá fora, no mundo secular, acontece também na vida com Cristo. Só que as pessoas têm uma forma de pensar que porque eles aceitaram a Jesus, que não vai ter dificuldade. Vai vir as dificuldades, mas também vai vir as bonanças também do Senhor. E a hora que nós temos que ter a humildade de receber o tratamento do Senhor para conosco. E aí é onde que Deus, ele vai fazer o mover interior primeiro para resplandecer o exterior, que é o quê? O brilho do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Lá em Romanos,
capítulo 12, versículo 2. E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ele já diz, né? Não conformeis com este mundo e transformais pela renovação do vosso entendimento, porque Deus, quando você entrega a sua vida, que você é transformado, Deus, ele ministra dons espirituais sobre a sua vida, sobre a minha vida. E ele começa a te usar. Então, e aí nós não temos que conformar com este mundo, porque a vontade dele, ela é boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele não nos deixa enganado. Oh, glória a Deus, aleluia. Temos que glorificar e exaltar e render louvores ao único que é digno, que é Deus, por nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, nascer de novo em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 4, versículos 5, 6, ele diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. No versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, convém responder a cada um. Olha, a nossa palavra, como cristão, ela tem que ser agradável e temperada. Ela não pode ser nem salgada demais e nem sem tempero. Até isso, Deus nos dá o discernimento para que nós venhamos, na hora que formos falarmos, e o Espírito Santo, ele coloca as palavras na nossa boca. E ele vai dar o quê? As palavras certas a quem convém responder a cada um. Isso é discernimento, irmão, do Espírito Santo de Deus, que ele nos dá o dom do discernimento. Só conseguimos isso entrega genuína, oração, súplicas, júbilos ao Senhor, para Deus dar-nos o discernimento para cada um. Porque para cada um há um tipo de discernimento. E eu louvo ao Senhor por esta palavra. Grandioso é o Senhor e misericordioso é o Senhor sobre as nossas vidas. E eu glorifico ao Senhor mais uma vez. E toda honra, toda glória para Ele. Em nome de Jesus. Amém.